Agora o Jean Paul vai falar sobre a tecnologia, os dados abertos na tecnologia Q-Link. Não é isso, pessoal? Link. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Parabenizar aí para toda a equipe aí pelo evento, porque realmente dados abertos é um marco, porque como o Thiago falou no início aqui, né, os grandes institutos de consultoria já, né, falam que dados é o novo petróleo, ou seja, a informação hoje é a nova riqueza e quem domina a informação hoje tem o controle do seu negócio, do que, enfim, e a partir daí, quando a gente fala de dados abertos, ou qualquer outra origem de dados, é muito fácil, a gente vê, olha, eu tenho essa informação aqui, eu tenho essa informação ali, mas o usuário final, a pessoa que precisa se beneficiar daquela informação, é importante que eu tenha recursos que eu não precise ser nenhum nerd ou nenhum desenvolvedor, para que eu, como pessoa comum, possa efetivamente consumir aquela informação, trabalhar aquela informação, poder tirar os meus insights, poder tirar as informações que eu preciso, fazer os estudos. E aí é por isso que a gente está aqui vindo hoje, tá? Para apresentar para vocês uma tecnologia que nós trabalhamos com ela. A tecnologia ela se chama Qlik, tá? Então, Qlik na verdade é um conjunto de tecnologias voltado para análise de dados, tá? E que na verdade a Qlik é uma empresa mundial, ela é líder mundial, tá? É uma das líderes mundiais em ferramentas de análise de dados. Isso dito pelo Gartner Group, que inclusive saiu um relatório novo essa semana, e há 8 anos a Qlik é líder mundial e ela disponibiliza de tecnologia capaz de trazer facilidades para aqueles que precisam analisar e verificar dados abertos. Então eu vou falar um pouco sobre o que é a tecnologia e vou fazer um pouco mais. Imagina que dados abertos, ele é muito interessante, e principalmente quando eu posso ter a capacidade de cruzar informações de diversas bases diferentes e a partir daí relacionar essas informações e conseguir trazer informações ainda mais ricas. E todo esse processo de coletar, olha, eu preciso de uma informação que está no portal A, outra que está no IBGE, outra que está no portal do governo federal e cruzar essas informações. Então, nesse momento, as coisas podem ficar um pouco mais difícil, principalmente para quem não é desenvolvedor. Então, a tecnologia Qlik, ela permite de forma muito fácil que vocês façam isso. Eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Ao mesmo tempo também que eu vou, inclusive, usar uma das tecnologias que vocês, com o término dessa palestra, vão poder gratuitamente baixar o produto, instalar e fazer os seus próprios testes e analisar de forma clara. Bom, fui apresentado já, né? Meu nome é Jean Paul, eu sou CEO da NTech. NTech é uma empresa alagoana, nós temos aproximadamente 20 anos. Dentro da NTech nós temos uma unidade de negócio que nós chamamos de Analytic Labs. Na Analytic Labs nós basicamente trabalhamos com ciência de dados, ok? E entre as plataformas que a gente trabalha, uma delas é a tecnologia Qlik, líder mundial, como eu já falei, em produtos de análise. Ok? Bom, como eu já falei, a Qlik é líder há 8 anos consecutivos, inclusive no quadrante mágico do Gartner, ok? Em Business Intelligence e plataformas de análise, ok? Somos parceiros oficial aqui no Brasil, tá? Bom, falando muito rapidamente, a Qlik inclusive isso foi também uma pesquisa recente. A BARC é a principal instituição que analisa ferramentas de Business Intelligence no mundo, né? E a Qlik foi considerado como o produto número 1 em todas as empresas selecionadas. Só para vocês terem uma ideia, aqui uma pequena lista de algumas empresas que eu garanto que a maioria de vocês conhecem, tá? Que são efetivamente usuárias da ferramenta.
Inclusive, o próprio governo do estado de Alagoas, em algumas secretarias hoje, inclusive, usa a tecnologia para a utilização, bem como se você pegar os 3 maiores bancos do Brasil são usuários da ferramenta, se você pegar os maiores hospitais, eles são usuários da ferramenta, enfim. O governo federal é a principal ferramenta de business intelligence hoje, em praticamente todas as forças de segurança, a Polícia Federal usa, a Lava Jato usa, o Exército usa, Ministério do Planejamento, CGU, ou seja, o próprio CNJ, enfim. Então, é uma ferramenta largamente utilizada, ok? Onde, dentre os diversos produtos, tá, que a plataforma Qlik oferece, né, eu destaco essas duas, QlikView, QlikSense, ok? Vamos concentrar hoje a nossa apresentação numa ferramenta chamada QlikSense. Ela é uma ferramenta muito voltada para o usuário final, é uma das poucas ferramentas no mercado com a denominação de Self-Service BI, ou seja, aquela em que o usuário final efetivamente pode, né, sem ter grandes conhecimentos, fazer o uso da ferramenta para poder fazer análise e tratamento de dados, ok? Vocês vejam só, a Qlik, ela tem a tecnologia da Qlik, ela é muito interessante, porque ela não só permite de forma muito fácil você trazer esses dados, como também ela permite todo um processo de transformação quando isso é necessário. É importante falar que, muitas vezes, o dado no formato que ele se encontra natural dentro daquela API ou dentro daquela fonte de dados abertos, muitas vezes esse dado precisa de algum tipo de transformação, ok? Então, por exemplo, eu estou pegando uma informação que tem um dado que tem informações de georreferenciamento, só que a latitude e longitude está vindo com um separador de decimal como ponto e a minha ferramenta usa vírgula. Então, pode ser que você precise fazer essa transformação. Não, uma base que eu estou acessando, o CNPJ vem com máscara, eu preciso tirar a máscara. Ou eu preciso fazer cálculos, eu preciso fazer médias, cálculos estatísticos. Então, a ferramenta ela te dá essa facilidade, ok? E, para o caso de estudo, a gente vai estar usando uma ferramenta chamada QlikSense, ok? A QlikSense, ela consegue, de forma inovadora, transmitir significado para os teus dados. Porque o dado somente, por si, ele não tem nenhum valor se ele não agrega nada para você. Então, o dado, ele tem que te dar um valor, ele tem que retornar alguma coisa para você, tá, ok? Então, o QlikSense, a gente vai usar essa ferramenta como demonstração, ok? Uma das coisas que tem de forte nessa ferramenta, que é única no mundo, não tem nenhuma ferramenta que tenha, é o modelo associativo. Ou seja, o sistema consegue, imagina que você vai trazer dados de diversas fontes de dados abertos, ok? E esses dados precisam se relacionar por algum motivo. Por exemplo, eu vou trazer dados do contribuinte e, de repente, o contribuinte é identificado pelo CNPJ, e como é que eu vou cruzar o dado da fonte A, B e C e as diversas informações que esses dados vão te trazer? Então, o modelo associativo, ele consegue que você consiga relacionar toda e qualquer informação e consiga buscar uma informação até por um elemento mínimo que você tenha, tá? E a partir daí você conseguir ver toda a história dos teus dados. Ok? Outra coisa, é uma ferramenta que traz uma experiência de visualização extremamente agradável, moderna, né? Você pode ver suas informações em qualquer formato, sejam mapas, gráficos, tabelas, enfim, diversas formas, ok? E isso ajuda muito para o entendimento, para uma apresentação e assim por diante. Né? Como eu falei para vocês, a tecnologia Qlik não se resume somente a QlikSense e QlikView, mas um conjunto de outras plataformas e serviços, ok? Então, existe desde produtos em que você pode usar completamente na nuvem, né, a plataforma, como você tem, por exemplo, componentes específicos para a área de mapas, com funcionalidades bastante avançadas na área de uso de mapas, distribuição. Uma outra coisa interessante é que a gente consegue buscar dados em praticamente qualquer formato de dados.
Então, olha, eu estou cruzando dados de um portal, de vários portais de dados abertos. Ela me retorna o dado via uma API REST. O outro me retorna o dado via CSV. O outro me retorna os dados via padrão Excel. Não importa. O clique lê todas essas fontes e muitas outras mais, desde praticamente todos os bancos de dados relacionais, banco de dados não relacionais, Hadoop, SAP, Oracle, arquivo texto, planilha, enfim, uma infinidade de fontes de dados em que você pode não só buscar o dado das fontes abertas, como eventualmente também buscar o dado do seu sistema local e cruzar essas informações. Ok? Então eu posso, por exemplo, buscar no Banco Central a taxa do câmbio do fechamento do dólar de hoje e automaticamente aplicar, né, a última taxa dentro de uma planilha financeira ou de um estudo financeiro que eu tenho. Né? Eu posso buscar o INPC para poder fazer uma projeção automática de inflação e a partir daí auxiliar para fazer projeções financeiras em cima de dados que eu tenho. Enfim, as oportunidades são imensas. E eu estou aqui para exatamente mostrar para vocês como a gente pode fazer a visualização de dados abertos com esse modelo associativo da Qlik. Então, eu pensei, bom, o que é que a gente pode fazer? A ideia nossa inicial foi, através do modelo associativo, né, que, como eu já falei para vocês, eu consigo combinar qualquer quantidade de fontes de dados e explorar livremente essas fontes, ok? E a partir daí conseguir ter os insights, ou seja, aquela informação que a gente precisa achar, que a gente precisa buscar padrões, a gente precisa buscar informações, a gente precisa fazer projeções, enfim. A capacidade é imensa. E lógico, a gente pode combinar com diversas outras coisas. Se eu tiver tempo ainda aqui, eu posso inclusive mostrando a integração com machine learning, com R, com Python. Aí eu já estou falando um pouco mais técnico, mas enfim, as capacidades elas são fantásticas e vocês vão ver isso aqui, como também vão ter a chance de poder testar isso quando vocês forem para casa, ok? Bom, o que é que a gente está trazendo como um caso prático, tá? Como eu falei, a gente está trazendo o QlikSense, que é uma plataforma de self-service analytics, ou seja, é para o usuário final, tá? E a gente resolveu combinar 3 fontes de dados abertos. 2 de Alagoas e uma outra fonte, né, de fora. Então, a primeira delas, já foi apresentado muito bem aqui, né, que é a NFCE, que é o Economiza Alagoas. A gente vai depois... Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai mostrar um painel em que nós fomos buscar um produto para identificar quem vendeu esse produto, né, dentro dos parâmetros da API, e quem foram os fornecedores desses produtos e seus respectivos preços. Bom, nós escolhemos um produto que talvez a maioria não goste, mas foi cerveja Heineken, ok? Depois, o que a gente vai fazer é o seguinte, então a gente vai capturar, identificar quem foi que vendeu cerveja Heineken, ok? E quem foram as lojas, os melhores preços e tudo mais. Em seguida, a gente vai pegar o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o cadastro de CNPJ, dessas pessoas, ou melhor, dessas empresas que venderam as cervejas de acordo com o portal da Cefaz, o API da Cefaz, e vamos identificar quem são essas empresas, quem são seus sócios e quais são as atividades econômicas dessas empresas. E aí eu já consigo ter outra informação. Além de saber quem vendeu, preço mais barato, posso ter média por bairro, posso ter uma série de informações. Eu posso, por exemplo, pegar desse cadastro de pessoas jurídicas os quinais para saber qual é a atividade econômica que vende cerveja mais barata. É a conveniência do posto de gasolina ou é o supermercado? Ou seja, então a ideia é a gente fazer um exemplo simples, mas que te dê ideias. E no final, a gente vai usar o portal de transparência de Alagoas para identificar dessas empresas que nós identificamos que venderam Heineken nos últimos dias, alguma delas já prestou serviço nos últimos 2, 3 anos para o governo de Alagoas.
e se prestou para quem e quanto foi que elas venderam. Então, vocês percebam que a gente está pegando 3 fontes completamente diferentes, fazendo uma análise, tá certo, em diversas informações a partir de um detalhe. Eu quero saber onde é que está a cerveja mais barata de Alagoas. Lógico, se der tempo também, eu tenho mais alguns outros exemplos, eu vou passar aqui para vocês, ok? Bom, vamos lá. Então, como eu falei para vocês, o nosso caso prático. E agora vamos para o que interessa, certo? Bom, eu já trouxe os dados pré-carregados para não ter que fazer processo de cargas e tudo mais. Nós temos aqui um painel, ok? Nesse painel, a gente fez uma série de cargas baseado nas APIs. Eu não vou entrar tecnicamente nisso. Depois, se alguém quiser, a gente pode mostrar para vocês, ok? Então, a primeira coisa que nós fizemos foi, bom, eu estou procurando cerveja Heineken de 350 ml, ok? E, baseado na identificação desse produto, nós criamos aqui uma tabela, ok? Onde eu tenho aqui os supermercados. Eu tenho aqui os supermercados, vou dar um zoom nessa tabela. Eu tenho os supermercados. E eu tenho quais são os preços desses supermercados em cada um dos bairros que eles estão em Maceió. Ok? Bom, uma outra coisa interessante é que eu também criei uma tabela aqui, essa tabela, onde eu tenho... Opa, desculpa que eu fiz um filtro aqui. Nessa tabela aqui, eu tenho quais os preços médios dessa cerveja por bairro. E descobri que o tabuleiro tem uma média de preços menor, né? Bom, vocês veem que tabuleiro vem com tabuleiro, tab dos Martins, tabuleiro dos Martins. É como já foi colocado pela Cefaz. Isso depende muito do cadastramento das empresas, dos seus dados e assim por diante. Depois o Prado, Mangabeiras, Ponta da Terra. Então, uma das coisas interessantes é que, imagina só, eu posso chegar aqui, tabuleiro, ou melhor, Prado. Se eu clico no Prado, automaticamente ele vai me dizer quais são os locais no Prado que vendem a cerveja. Só tem uma. Supergiro, distribuidora de alimentos, e o valor da Supergiro foi aquele ali. Então, uma coisa interessante na ferramenta Click é que toda e qualquer informação na tela é filtro. Por exemplo, eu tenho um mapa, onde nesse mapa eu tenho aqui as várias localizações dessas lojas, ok? Então, aqui eu tenho as várias localizações dessas lojas, tá? E eu poderia, por exemplo, fazer uma determinada seleção de um conjunto de lojas e dizer, eu quero saber qual é a média, quais são os preços desse conjunto. Automaticamente ele já me selecionou quais são essas lojas e já me trouxe quais são elas, ok? Então, a ferramenta ela é muito prática no sentido de você cruzar todas essas informações. Eu posso contar, então você está me dizendo que eu tenho 23 bairros, 44 mercados com preços, tá? Eu posso, por exemplo, fazer um gráfico de caixa, onde eu estou tendo aqui qual é o preço máximo, mínimo, qual é a minha mediana, meu primeiro quartil, meu terceiro quartil, enfim. Eu posso fazer estudos estatísticos, analíticos, preditivos e assim por diante, através da ferramenta. E aí a gente fez um pouco mais. A gente disse, bom, agora, já que eu tenho todos os mercados que venderam Heineken, já sei qual é o menor preço foi R$ 2,95, o maior foi 6, caramba, a diferença de preço estúpida, né? O preço médio é de R$ 4,24, ou seja, eu já tenho uma ideia de como é que é o custo do Heineken, e se alguém quiser depois, eu dou o endereço do menor, porque aí você pode, quando sair daqui, passar no supermercado, tá? Então, a partir daí, o que foi que nós fizemos? Bom, vamos agora no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e vamos saber um pouco mais dessas 44 empresas, vamos buscar algumas informações dela. Então, nós fizemos a partir da carga, ou seja, o sistema fez uma que a gente chama de carga na informação da Cefaz,
estação ecológica, Cachoeira do Tiririca e assim por diante. Como eu poderia chegar ao seguinte, olha, eu quero somente os pontos de ecoturismo e aventura. Então o sistema já me trouxe automaticamente Cachoeira do Tiririca, do Rio São Francisco, Estação Ecológica de Murici, Lagoa de Jequiá, Projeto Peixe-Boi e Reserva Muritiba do Peixe. Tá? Aí eu dizia, não, eu também quero a parte histórico-cultural. Então ele já me trouxe os dois. Vocês veem, aonde está verde é que eu selecionei. Lembrando, nessa ferramenta, qualquer informação na sua tela pode ser um filtro. Você clicou nela, ela filtrou. Então você não precisa estar construindo filtros, customizando, enfim. Como ele já está me dizendo aqui embaixo, quais são os municípios. Vocês estão vendo que tem municípios que estão com fundo branco, outros que estão com fundo cinza? Isso é uma característica da ferramenta. O que tem fundo branco, ela está me dizendo, dentro desse filtro que eu apliquei, ok? Esses são os municípios, os que estão com fundo branco é que tem alguma coisa a ver com esse segmento. O que está em cinza, esquece, não tem nada que você filtrou. Ou seja, eu consigo muito mais rapidamente entender de quem pertence ou não uma determinada informação. Ok? Como eu também poderia... eu disse, não, eu queria saber tudo sobre cachoeira. Eu clico nessa lupa e eu posso pesquisar direto na base de dados, em todos os campos. Por exemplo, cachoeira. Então ele só me achou Cachoeira do Tiririca e me traz ainda o elemento onde o cachoeira está inserido. Eu poderia colocar aqui Cristo. Então ele está me dizendo, eu tenho Cristo Redentor. Está vendo aqui embaixo? Agora imagine, eu tenho um volume de dados pequeno. Agora imagine se você tivesse uma base de dados com 1 bilhão de registros e precisasse fazer filtros. A velocidade é a mesma. Ok? E aí, eu posso simplesmente clicar aqui e ele já me aplicou o filtro. O mapa, automaticamente, pelo filtro que eu dei, já deu zoom nos 2 pontos. Ok? E como foi que a gente construiu isso? Vamos lá. Eu estou entendendo que eu tenho tempo ainda, tá? Vamos lá. O que a gente fez foi basicamente isso aqui, tá? Eu vou mostrar de forma eu vou mostrar um passo a passo bem simples para vocês. Essa informação a gente pegou lá no portal, tá certo? Atrativos turísticos. Está aqui a URL. Eu botei aqui para ganhar tempo, certo? Então a gente tem aqui essa URL. Apontando para o local no portal de dados abertos, onde existe essa informação. Uma vez feito isso, eu posso vir numa área de carga de dados do clique, tá? Isso é uma forma de fazer. Se você tem uma planilha Excel, basta você arrastar e soltar aqui dentro, ele já vai trazer o dado. Eu venho aqui criar uma nova conexão. Olha a quantidade de fontes de dados que eu posso ter. Eu posso ter Rive, eu posso ter dados da web, eu posso ter Cloudera, eu posso ter BigQuery, ou seja, os principais sistemas de Big Data do mundo hoje, comerciais. Eu posso ter SQL Server, eu posso ter Microsoft, eu posso ter qualquer drive ao DBC, eu posso ter DB2, eu posso ter Oracle, Postgre, ou praticamente todos os bancos que tiverem drives ao DBC ou OLIDB. Eu posso ter REST. Então, eu posso trazer dados, por exemplo, do Facebook e cruzar com, por exemplo, informações da minha base de dados. Enfim, praticamente todas as bases e formas de dados hoje você consegue aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu disse que eu queria um arquivo web. Peguei aquele arquivo web e a URL dela e colei aqui. Simples assim. E atribuí um nome para ela. Ok? Vou chamar aqui teste, porque eu já tenho ela ali. O que é que ele está fazendo? Ele foi lá, validou que a informação existe na internet e já me criou uma conexão. O que foi que eu fiz aqui, basicamente?
eu posso vir aqui em teste, e ele já foi lá e já identificou a informação, já me trouxe um preview dos dados e a estrutura de dados. Eu simplesmente digo assim, inserir o script. Pronto. Eu vou desmanchar aqui, porque eu já tenho ele aqui em cima. Uma vez que eu inseri a informação, eu digo, carregue os dados. Já foi já foi lá, já trouxe 80 registros. Eu já fechei, volto no meu painel e os dados estão carregados. Simples assim, pessoal. Ok? Existem várias outras formas, mais simples, mais complexas. O processo de transformação, você pode ter que transformar. Esse caso específico aqui, eu tive que fazer uma pequena transformação. Por quê? Nem sempre, como eu falei no início, a informação que está na fonte, ela tem o formato adequado da forma como você está trabalhando ou para as ferramentas que você está trabalhando. Então, como o ClickSense, ele trabalha os números dentro da pontuação, ou seja, ponto, vírgula, se a separador decimal é vírgula ou ponto, dentro da linguagem que você está usando. No português é vírgula. Ok? Lógico, eu poderia configurar a ferramenta que fosse diferente, mas não é isso que eu quero, porque eu tenho minhas outras aplicações. E aí, o que foi que nós fizemos? Desculpa. Eu fui aqui e disse, olha, replace onde tiver ponto por vírgula. Ok? Só para que o sistema, na hora que carregue, senão ele vai entregar um número com ponto e o mapa não vai conseguir fazer. E, por exemplo, um mapa como esse aqui, vê como ele é difícil de fazer. Eu venho aqui, gráficos, eu digo que eu quero um mapa, inserir um mapa, eu venho aqui nos campos, ou venho aqui nas dimensões, tá? Eu tenho um campo chamado localização, eu digo, traga a localização, mas eu posso dizer como ponto o nome do atrativo, ou o município, ou a distância. Já que eu tenho com o atrativo nesse lado, vamos colocar com as distâncias. Está feito. Vamos fechar. Eu tenho os dois mapas. Aqui está dizendo que esse atrativo, que quando eu cliquei já selecionou no outro lado, tá? Me diz que tem 60 quilômetros. Simples assim. Exatamente, porque se eu der um zoom nesse mapa, provavelmente ele tem dois pontos. Quando você está com o mapa reduzido, ele junta os pontos, ok? Agora só apareceu um. No vizinho. Não, ele tem dois. Ah, não, desculpa. É porque como eu botei a 60 km, é isso mesmo, Tiago. Tá, entendi agora o que você falou. Como você botou, ele está dizendo que é o seguinte, quando eu botei 60, ele está dizendo, me dê todos que são 60 quilômetros. Ok? E aí ele trouxe 3. Tá? Enfim, pessoal. Isso é como você pode consumir a ferramenta. Tá certo? Eu poderia consumir outras informações, o tempo já está finalizando, eu ainda tenho que abrir para perguntas, mas, por exemplo, a NTEC, da mesma forma que nós somos parceiros da Click e temos condições de fornecer não só serviços relacionados à Click, mas serviços ligados à ciência de dados de uma forma geral. Tá? A gente também é parceiro da Microsoft. E dentro dos produtos da Microsoft que a gente trabalha, nós temos o Azure, que é a plataforma em cloud da Microsoft. E dentro da plataforma de cloud da Microsoft, nós temos uma série de ferramentas de ciências de dados disponíveis. Então, por exemplo, eu poderia buscar uma base, por exemplo, dentro da pesquisa de preços de cerveja, eu poderia talvez fazer quisesse fazer uma avaliação no sentido de que qual é a tendência de queda ou aumento de preços por bairro. E aí eu precisaria de um machine learning, por exemplo. Eu poderia integrar esse machine learning ao próprio Click e a partir daí passar a ter, ou seja, ações ligadas à inteligência artificial, predição de números. Então,
muitas vezes é muito mais fácil eu ter ferramentas como eu tenho a Qlik para fazer isso. Então imagine, eu quero fazer um estudo eu quero fazer machine learning, mas eu não quero ter que configurar um servidor, encher de ferramentas, ter um monte de detalhe técnico. Então, dentro da plataforma Azure, por exemplo, eu tenho o Azure Machine Learning Studio. É uma ferramenta que você pode testar gratuito. Se precisar usar, é muito barato. Então, a gente comercializa essa ferramenta também. Aonde é muito simples. Você simplesmente constrói um passo a passo do que você quer fazer. Então, por exemplo, aqui tem uma análise de sentimentos do Twitter, aonde eu pego uma série de posts do Twitter, a partir daí eu faço um processo de análise para poder identificar, o cara tá pelo que ele posta, é um cara que está com raiva, o cara está alegre, enfim, isso é um exemplo, mas a gente tem exemplos, por exemplo, detecção de crédito, detecção de fraude, detecção de viabilidade, a detecção de possibilidade da pessoa ter uma doença, enfim, a machine learning é gigante, né? Meu amigo Hélio aqui poderia dizer bastante coisa sobre isso, mas vê que legal, dentro do Microsoft Machine Learning Studio, eu tenho uma coisa aqui bem bacana. Eu posso ter, por exemplo, eu posso montar a minha estrutura de estudo, tá certo? Com a vantagem, a depender do estudo que eu faço, eu preciso de um poder computacional muito grande. Então, nada melhor do que jogar nos servidores da Microsoft, que eu não estou preocupado se eu vou ter, tá certo? Uma análise de dados com 1.000 ou com 1 trilhão de dados, porque ele vai ter poder computacional para fazer o que eu quero. Eu jogo lá, ele vai me processar, eu posso integrar, inclusive, a esse estudo, scripts em Python, em R, enfim, as principais métodos estatísticos de que você vai ter na ferramenta. E aí uma coisa legal, eu posso não só gerar um dado no Qlik, mandar para o Machine Learning e retornar o resultado da máquina, ou simplesmente fazendo o seguinte, uma vez que eu construí o meu modelo, tá? Então eu tenho um modelo aqui, tá? Esse modelo ele faz uma série de análises. Bom, eu não vou entrar no detalhe técnico, ok? Inclusive ele usa em um determinado ponto um script em R, ok? Ele faz todo um processo de análise, depois faz um split de dados, onde eu uso 20% dos dados para teste, 80% para poder fazer a minha predição. E aí, uma vez que eu testei meu modelo de dados, o que é que eu posso fazer? Uma jogada muito legal. Vocês estão vendo esse botão aqui? Eu saio do meu laboratório e digo, a partir de agora, esse modelo de classificação binária que eu fiz, no sistema de Machine Learning, ele passa a ter uma API REST. E eu posso simplesmente, ele gera um token para mim, me dá um método, independente, o que eu criar, ele vai fazer. Eu simplesmente vou lá para o meu QlikSense e digo, mande esse dado para essa API, ou melhor, recolha ou pegue a informação, o resultado da API, porque eu posso chegar lá e dizer, olha, Microsoft, Machine Learning, vai lá no Twitter, toma os dados, consome, processa e me retorna. E aí eu simplesmente uso a API, consumo a informação e trago. Então, a grande facilidade, eu tenho um ambiente simples, não preciso criar nenhum ambiente dentro da minha empresa, tá? Eu consigo consumir e chamar essa API que vai disparar a minha máquina, tá certo? A minha máquina de aprendizado, sem eu ter que me preocupar em ter computadores, servidores, processa, vem, me retorna o resultado para a ferramenta que eu precisar. Então, a gente também tem capacidade de, se alguém também quiser conhecer um pouco mais, essa é uma das ferramentas do Azure ligados à questão de ciência de dados. A gente tem várias outras ferramentas para boot. Hoje eu não vou conseguir trazer, mas, por exemplo, a gente está trabalhando um projeto que a gente usa o QlikSense
com o Telegram, um boot do Telegram, e você no Telegram você dá uma instrução e ele vai buscar no ClickSense e traz a informação. Então, assim, pessoal, o meu tempo está finalizando. Era isso que eu queria trazer para vocês, ok? Qualquer informação adicional que vocês precisem ter, eu vou colocar aqui meu contato. Eu espero ter trazido alguma informação útil para vocês. Esse é o nosso contato. Melhor, naquele link abaixo, tá certo? Vocês podem baixar gratuitamente o ClickSense que vocês acabaram de conhecer, usar ilimitadamente, tá certo? E a gente está à disposição para qualquer outra informação que vocês precisarem. Ali é o meu e-mail pessoal, então vocês podem entrar em contato, e só me resta agradecer a atenção de vocês e desejar um bom restante de evento para vocês e um bom final de semana. Obrigado. Alguém te pergunta? Obrigado, Jean. Foi uma palestra super didática. E assim, eu queria só dar um depoimento aqui de alguém que já milita por essa causa há muito tempo. E ontem um colaborador meu me deu o seguinte depoimento: Tiago, rapaz, quando você fala de dados abertos lá atrás, web semântica, tem uma oportunidade que você falava, depois que você parou de falar, o povo dizia que você era louco. Normal, né? Eu acho que a gente precisa ser visionário. E quando eu vejo uma palestra hoje do nível que foi apresentado pelo Jean Paul, e certamente eu vejo que as próximas também serão, por exemplo, Kleber, o que você queria está aí, cara. Simples assim. Quando ele fez a pergunta, eu disse... Entendeu? Espera um pouquinho que você vai ver, tá aí o que você quer, pô. Tá aí muito mais, entendeu? Ou seja, pessoal, quando a gente estava falando de dados abertos, era isso. É porque, assim, a gente lá atrás, né, falava disso e às vezes faltava tangibilizar, né, Jean? Exato, mas hoje a gente já tem ferramentas como o ClickView, ClickSense, o próprio Pentaho que vai ser apresentado também, o Power BI, né, falando aqui de forma geral, que já permitem mostrar as possibilidades que a gente passa a ter, né, pessoal? Ou seja, não é à toa que eu sou um apaixonado por essa área, é a minha principal área de atuação, principalmente no campo da pesquisa, e agradeço mais uma vez aqui a oportunidade desse evento. E agora, Kleber... e agora, André, pode vir aqui assumir aqui as perguntas. É só para dar esse depoimento aqui que eu não podia deixar de registrar. Certo. No caso da Microsoft, é uma empresa privada. Certo. E ela está tendo essa tecnologia. A Microsoft, como é que é o termo de sigilo ou de acesso à informação? Vamos lá. Porque para ela não vou deixar claro que ela usa o dado para... Olha, não, entendi. Olha, isso sempre foi uma colocação das empresas públicas. Isso basicamente não existe mais. Só para você ter ideia, eu não sei como é que está. Tem um processo grande, tanto do Ministério do Planejamento, do Governo Federal, e do próprio TCU, no sentido de contratação, tá certo, de serviços em nuvem. Os principais fornecedores do mercado, eles já têm todas as certificações que garantem todo o controle e rastreabilidade. Inclusive, a própria norma, por exemplo, no caso da Microsoft, a própria norma europeia que entra em maio, que é uma das mais rígidas e que todo mundo vai ter que seguir
Porque basta que você preste serviço ou tenha algum negócio com qualquer pessoa ou empresa na Europa, você vai ter que seguir. Então, essas certificações, elas já garantem, tá certo, a aderência para trabalhar com o governo. E o próprio governo federal e alguns governos estaduais já estão efetivamente contratando. Então, lógico que você precisa ter o cuidado em buscar os fornecedores habilitados e capacitados para isso, né? Hoje, para efeito de no caso de governo, que é um grande usuário, as grandes clouds, inclusive, já oferecem não só o serviço, mas um ponto de acesso dedicado para o data center mais próximo daquela estrutura. Então, isso não é mais problema hoje. O Estado de São Paulo, se eu não me engano, a Secretaria de Educação está colocando, e olha que a Secretaria de Educação de São Paulo é talvez do tamanho do resto da Secretaria de Educação do resto do país quase todo. Eles estão colocando toda a infraestrutura deles na nuvem. Sim, você pode inclusive contratar a ferramenta como OEM. Então, por exemplo, Jean, eu tenho um produto e eu quero embutir o engine dele na minha ferramenta. Eu vou mais além. O ClickSense, ele te dá a capacidade de fazer mashups, de fazer componentes, e já existem vários sites, por exemplo, a ONU tem um site dela que usa o engine do Click no site público. Então, você pode sim, tem pessoas que usam sim para monetizar. Eu não mostrei para vocês, eu esqueci, eu tenho um caso aqui que ele traz todas as estatísticas do meu Facebook. Tá? Então, eu consigo ter as informações, eu consigo saber quem mais me curte, quem clica, eu digo, fulano, ele vai dizer quando foi que fulano me curtiu, como foi que comentou, os comentários, as imagens, check-in, ou seja, então tem gente que pega essas informações, consegue gerar informação melhor do que o Analytics do Facebook e vende, por exemplo, resultados para as agências. Então, na verdade, é como o Thiago falou aqui no início, monetizar dados abertos, tem muita gente fazendo isso. Tá? Tem institutos que estão coletando, centralizando num grande Big Data todas as informações de dados abertos e comercializando essas informações. Porque sempre vai ter o comércio da informação. Às vezes, uma empresa ela não quer perder o tempo dela de coletar. Eu quero alguém que me dê pronto do jeito que eu quero. Ok? Então, oportunidades com certeza tem muitas. Mais alguma pergunta? Para uso individual, ela é gratuita. Para uso corporativo, aí sim, ela passa a ter... você pode usar ela... você tem que adquirir a ferramenta. E você pode adquirir de mais de uma forma. Porque quando você adquire a ferramenta, isso que vocês viram é só um desktop. Mas dentro do ambiente corporativo, muitas vezes, eu tenho que distribuir essa informação, controlar o volume dessa informação, estabelecer regras automáticas de carga desses dados. Às vezes eu preciso fazer, por exemplo, a API da Cefaz te dá os dados dos últimos 3 dias, não é isso? Imagina que eu quero fazer um histórico disso. Então eu preciso, de repente, fazendo as cargas e automaticamente ir armazenando o histórico dessas cargas. Eu preciso fazer segurança corporativa, definir, olha, nessa informação, nesse painel que eu construí, só quem pode acessar são esse grupo. Então, aí você tem uma estrutura de servidores que o resultado desses painéis construídos você pode colocar em um servidor e fazer processo de distribuição e muito mais. Na verdade, você pode construir componentes, embutir componentes do Click em aplicativos, enfim. E aí você precisa ter dessa estrutura. Uma outra forma que você pode contratar, na versão gratuita que vocês viram aqui, tá? Vocês podem usar a ferramenta como desktop e vocês podem fazer uma conta na Click Cloud. É uma cloud
tá? Em que você pode fazer uma primeira conta gratuita. A diferença é que você pode publicar alguns painéis e ter um volume de dados limitado. Mas você pode colocar esse mesmo painel que vocês têm aí, eu tenho aqui no meu celular acessando pela Click Cloud. Tá? Como você pode contratar a ferramenta, tem uma versão do Click Cloud mais corporativa, que aí você pode pagar a partir de $12 e você ter várias pessoas usando. Como você pode contratar um Privacy, ou seja, para você instalar a estrutura na sua empresa, ou você pode contratar ela através de subscrição anual. Ok, pessoal. Como? Eu vou dar só um exemplo para você. Um dos portais que usa essa tecnologia é o portal de compras do governo federal. Não sei se você já teve a chance de entrar. O portal de compras do governo federal, qualquer pessoa aqui pode entrar na internet e pesquisar, não lembro quantos anos, as últimas compras dos últimos X anos, de todas as compras federais do governo federal. Você pode escolher por estado, ou seja, quantos bilhões de registros tem nesse processo? Milhões. Ele usa essa tecnologia. A tecnologia Click, ela é muito baseada em memória. Então, ela tem um sistema que tem uma tecnologia patenteada, que ela faz um alto nível de compressão, e com isso ela te dá a capacidade de ter essa velocidade que você está tendo aqui. Né? Então, a depender do volume que você vai precisar de menos ou mais memórias. Todas as outras ferramentas de BI são baseadas em tecnologias ad hoc, ou seja, baseadas em SQL. Você faz uma consulta, ele vai lá, consulta e traz. A tecnologia Click não, ela joga essa informação em memória, uma vez que ela fez a carga, e automaticamente esse acesso passa a ser muito rápido. A gente tem exemplos aqui em Alagoas, tá? Dentro do próprio governo, painéis com centenas de milhares, até alguns milhões de registros, e assim, acessando da forma como a gente está fazendo aqui. Então, lógico, a depender de se você tem um volume muito gigante, o que vai ter é um balanceamento de memória, de servidor, coisas desse tipo, tá? Mas sempre dentro dessa performance, se você tiver bem adequado. Outra coisa, a maioria das ferramentas desse tipo, você precisa de ter uma base de dados auxiliar, né, muitos chamam de data warehouse, enfim, em que você tem que, por exemplo, eu usei 3 bases, trouxe as 3 no mesmo ambiente. Muitas das ferramentas você tem que trazer as informações, armazenar num banco auxiliar, para a partir daí acessar os dados. Com essa tecnologia você não precisa fazer isso. Você consegue trazer tudo nativamente para a ferramenta. Isso é um diferencial grande, porque em alguns grandes projetos corporativos, o projeto Data Warehouse chega a ser mais caro do que o próprio projeto do BI. Mais alguma pergunta? Ok. Bom, pessoal, não tendo mais perguntas, mais uma vez eu agradeço aí, viu? Uma boa tarde. Valeu,